Olá, estamos dando início a mais um vídeo do Oráculo Terapia, mais uma segunda-feira em que a gente se encontra aqui dentro da série Transformar a Vida, Transformando a Mente. Estamos iniciando hoje a semana 4 da série Transformar, da estrada aí de 21 semanas que nós vamos perseguir, que nós vamos caminhar, na verdade, até o dia 21 de dezembro de 2021. Semana 4 é diferente, porque a gente tem um vídeo com duas partes. A parte 1 já entrou no ar, esta é a parte 2, e por mais que a parte 1 seja importante para trazer uma reflexão muito pertinente, é aqui neste vídeo da parte 2 que você encontra o exercício desta semana, que é um exercício de autoavaliação. Então a gente chegou naquele ponto do trajeto em que a gente vai se autoavaliar, né? Primeiro, a parte 1 traz uma reflexão sobre aquela ideia dos estágios em que a gente está, os estágios da nossa vida, os estágios da nossa consciência. Então a gente tem 3 estágios. O estágio da semente, o estágio da planta e o estágio da flor. Em qual desses estágios você considera que você está? Sair do estágio de semente para o estágio de planta é relativamente fácil. Exige trabalho, exige esforço, mas corresponde a um aspecto mais pragmático da vida. É um aspecto mais racional, vamos dizer assim. Chegar no estágio de flor é que é a coisa. Porque não é todo mundo que consegue chegar no estágio de flor. Não é todo mundo que consegue se abrir para o mundo e mostrar a sua vulnerabilidade. A gente tem muito medo de ser vulnerável, né? Aliás, o próprio medo é uma forma também de vulnerabilidade, só que a gente não entende isso. Então, chegar no estágio de flor é o mais difícil para a maioria de nós. Muitos param no estágio de planta. E é pensando nessa ideia de em que estágio você está, nessa caminhada que nós estamos fazendo aqui, durante essas 21 semanas, que o vídeo de hoje, especificamente esta parte 2, propõe uma autoavaliação. Se você está chegando aqui agora, não está entendendo nada, clica aqui em cima, nesse cardzinho que está aparecendo, o que vai aparecer em algum momento por aqui. Para você acessar a playlist com todos os vídeos da série Transformar. E aí você vai assistir desde a semana 0 até o vídeo da parte 2, que é este daqui, da semana 4. Certo? Então você vai passar semana 0, 1, 2, 3, sendo que na semana 3 a gente teve um vídeo especial na quarta-feira com o Tarô da Transformação, falando sobre as aflições, né? Então a gente dividiu em 3 grupos, o grupo da concha, o grupo da pedra da estrela e o grupo da chave, para a gente saber como é que estavam ali as aflições de cada grupo. E aí chega na semana 4, já teve o vídeo da parte 1, que já entrou agora há pouco, e agora a gente está no vídeo na parte 2 da semana 4, né? E aqui, para a gente realmente poder fazer de forma muito eficiente essa autoavaliação, olha, eu não sei se isso aqui está enquadrado direito, eu não sei enquadrar. Deve estar legal. Se vocês estão me ouvindo, tá bom, então. Negócio de enquadramento, não. Para a gente chegar nessa autoavaliação, é interessante que a gente veja o trajeto que a gente fez até o momento de agora. A semana 0, volto a dizer, vocês já devem estar cansados de me ouvir falar, ela não é contabilizada, né? A semana 0 a gente não contabiliza. Mas vem da semana 0 os fundamentos da série Transformar. E eu posso dizer para vocês que lá na semana 0, a gente aprendeu que o fundamento principal é a construção de novos hábitos mentais que vão influenciar nos hábitos emocionais, que vão influenciar nas atitudes, né? Então a gente muda o pensamento, consequentemente muda o sentimento, consequentemente muda as atitudes em relação à vida, ao nosso cotidiano, tá certo? Então, o fundamento principal da série Transformar é a criação de novos hábitos mentais. Beleza, isso a gente aprendeu na semana 0. A gente chegou na semana 1, que foi o primeiro passo que a gente deu nessa trajetória, falando sobre a compaixão.
em que nós tentamos estabelecer uma ideia de compaixão, não como uma forma de pena, de dó, mas como uma forma de empatia. A compaixão não é exatamente empatia, mas a gente tentou estabelecer essa ideia com o intuito de criar criar e alimentar um padrão mental de solidariedade em detrimento da caridade. O que é que você quer dizer com isso? Quando a gente vai trabalhar o aspecto de compaixão, não como pena, não como dó, mas como empatia, a gente muda aquela ideia de que a gente tem que ser caridoso e se torna uma pessoa solidária. Caridade é quando você dá o que sobra. Não vai te fazer falta. Sobrou, é a sobra, você dá. Solidariedade é quando você se coloca à disposição de, dentro do possível e do praticável, dividir aquilo que você tem. Né? Então, dentro da solidariedade, o que é dividido é dividido. Não é que sobrou. Eu tenho aqui uma fatia de bolo. Você vai pegar essa fatia de bolo e você vai dividir. É para você e para uma outra pessoa. Na caridade, a gente tem que... Eu tenho aqui uma fatia de bolo, mas eu já comi 3. Então, isso aqui para mim é sobra. Então, eu te dou a sobra. Né? Então, trabalhar a ideia da compaixão naquele primeiro vídeo vem para que a gente consiga estabelecer uma forma de existência mais solidária e, de certa forma, menos caridosa. Tá? Nesse sentido, de que a solidariedade compartilha o que tem e a caridade só dá o que sobra, só dá o resto. E aí, dentro do vídeo da compaixão, a gente trabalhou a autocompaixão, o autoamor, porque não adianta a gente tentar entender os sentimentos, as sensações, os pensamentos, se a gente não estiver dentro da gente. Não adianta a gente tentar praticar o amor e a compaixão ao próximo se a gente não souber se amar, se a gente não souber ser empático com nós mesmos. Então tem aquela ideia do amai aos outros como a si mesmo e não fazei aos outros o que você não gostaria que fizessem a você. Como é que eu posso amar o outro como a mim mesmo se eu não souber me amar? Como é que eu posso não fazer ao outro o que eu desejo que o outro não faça a mim se eu não souber o que é que eu não quero que seja feito a mim? Então eu preciso me centralizar, né, dentro da própria vida. Então, uma vez que eu esteja centrado, autocentrado, eu consigo entender melhor a ideia do amor, a ideia da compaixão, a ideia do que é que eu não quero que façam a mim e como consequência disso eu não vou fazer ao próximo, tá? E lá a gente fez também um ritual. Fizemos o ritual do vinho, né? Que tem a ver com a ideia da transformação. Se a gente for pegar uma perspectiva cristã, católica, tem a ideia da transubstanciação, quase não sai. Quando a gente tem ali o vinho na igreja, que é uma substância que se transforma em outra, porque ela deixa de ser vinho e passa a ser o sangue de Cristo. Se a gente for pegar também as histórias bíblicas em que a água foi transformada em vinho, então a gente tem essa ideia da transubstanciação, né? Então o ritual do vinho poderia ter sido feito. Quem não podia fazer o ritual na verdade não é o ritual do vinho, vocês me desculpem, é o ritual do suco de uva, que eu lembro que eu pedi que tinha que ser suco de uva e não podia ser fermentado, porque senão ia ter álcool, ia deixar de ser suco de uva para virar vinho, né? Então a gente queria a energia da uva sem o álcool, tá? Então a gente fez o ritual do suco de uva, teve o decreto, quem não pôde fazer o ritual fez só o decreto pelos 7 dias, né? E aí a gente chegou na semana 2, em que a gente foi falar sobre o Ser Supremo na Terra, a supremacia humana, né? Falamos sobre a ideia, estou tentando puxar pela memória, hoje eu não tenho nada pronto. Falamos sobre a ideia do Oriente e do Ocidente, que seria mais ou menos o consciente e o inconsciente, a fé e a razão.
Falamos daquela ideia de que a gente acha que a vida tem que ser só felicidade o tempo todo, né? Não tem dor, não tem sofrimento, é só felicidade, só felicidade. E aí vem muitas das nossas frustrações, vem muitas das nossas aflições, quando a gente acha que a vida tem que ser só felicidade e a gente se depara o tempo todo com porrada. Que mais que nós falamos lá no Ser Supremo? Falamos sobre a ideia das ilusões, né? Tanto que eu trouxe um poema do Osho, A Lua na Água, e houve uma proposição de um exercício naquele momento para que vocês abrissem mão das ilusões e se permitissem o silêncio mental observando a Lua, né? Então a gente foi... Por que observar a Lua? A Lua está muito ligada às emoções e, consequentemente, está muito ligada ao inconsciente. Então, naquele momento, é como se você estivesse se reconectando com a sua interioridade, com o seu inconsciente. Tudo aquilo que está dentro de você, mas que a sua cabeça racional, às vezes, te priva desse contato. Então, ali foi estabelecido um momento de silêncio mental para você se reconectar com o seu inconsciente, com os seus sentimentos, com a sua sensibilidade, com a sua mediunidade, né? Tanto na semana 1 como na semana 2, a gente refletiu sobre a necessidade do silêncio mental. Só que na semana 2 a gente propôs o vazio. Queria que vocês entendessem que existem, na verdade, 3 estágios, vamos dizer que são 3 estágios de meditação. O primeiro deles é o processo analítico. Você vai parar e vai analisar os seus pensamentos. Tudo que está vindo na sua mente, você vai analisar e vai tentar de alguma forma organizar. Tá? Por isso que é um processo analítico. Você vai perceber tudo e vai organizar tudo. Então a mente vai estar cheia. No segundo, cheia, mas organizada. No segundo momento, a gente tem o silêncio mental, que é quando você consegue ter um controle ainda maior sobre os pensamentos que vêm para você, mas você concentra numa única coisa. Por exemplo, na sua respiração. Então, naquele momento que você concentra na sua respiração, a cabeça silencia. Aquele turbilhão de pensamento, aquelas coisas que vinham e iam, e vem, e vai, tudo isso de alguma forma cessa, porque você está concentrado numa única coisa. Geralmente a gente utiliza a respiração, para que haja concentração apenas na respiração, né? O processo de respiração consciente. Nesse ponto a gente consegue alcançar, falando de maneira muito, muito simples, o silêncio mental. O terceiro estágio é o vazio. É aquele momento em que você transcende a consciência. Você não transcende a consciência. É o momento em que você transcende o cérebro. Você transcende a parte racional. Porque a consciência existe para além do cérebro. Tá? Alguns estudiosos, inclusive, chamam a consciência de alma. A consciência é a alma, né? Então, no momento, nesse terceiro estágio, quando a gente aciona o vazio mental, a gente transcende a materialidade. A gente alcança um patamar de consciência muito elevado e também sutil. Sutil porque ele se desprende do corpo, ele se desprende dessa estrutura rudimentar que é o nosso corpo. Tá? Ele se desprende desse peso e dessa densidade. Certo? Então ele fica mais leve. É mais fácil de sentir do que de falar. Quando você caminha por esses 3 estágios, o processo analítico, o silêncio mental e depois o vazio, você sente de uma maneira muito diferente do que se explica. É melhor de sentir do que de explicar. Mas tem que explicar que é para a gente tentar entender para onde é que a gente está indo. E o vídeo da semana 2 propôs o vazio. Foi um grande desafio. Tenho quase certeza que a maioria não conseguiu. Dos que fizeram o exercício, a maioria não conseguiu. E está tudo bem. Mas por que já na semana 2 foi proposto o vazio? Por que a gente não seguiu o estágio de primeiro fazer a análise, depois o silêncio mental, depois o vazio? Porque vocês já estão prontos. Para o vazio, vocês já estão prontos. Se você está acompanhando a série Transformar, de alguma forma, você está pronto para o vazio mental.
Você está pronto para esse processo de transformação, para acionar uma consciência mais forte, para acionar uma consciência mais expandida? Você está pronto, você já está no trajeto. Antes de começar a série Transformar, você já estava caminhando. A série Transformar, ela é muito simples, ela é muito singela. Mas ela não é para quem quer. Ela é para quem pode. Ela é para quem é forte o suficiente. Porque, como eu disse no nosso vídeo passado, da semana 3, é preciso ter coragem para continuar. E se você para a partir da semana 3, você vai ser o tempo todo cobrado. E vai ter momentos que vocês vão me ouvir falar e vocês não vão entender. Vai ter momentos que vocês vão parar e vão dizer assim, meu Deus, mas o que é que esse doido está falando que eu não estou entendendo nada? Nada, não estou entendendo nada. Porque a intenção não é dar nada pronto. Eu não estou aqui para dar nada pronto para ninguém. O que eu quero é fazer com que vocês busquem o complemento. Eu quero que vocês me questionem. Eu quero que vocês me digam, olha, isso daqui eu não entendi, ou então eu não concordo. Eu quero que vocês se questionem. Segue um princípio um pouco parecido com o que eu digo nas minhas leituras. Tem gente que chega para mim e diz assim, olha, eu gostei muito de tudo que você me disse, mas eu não acredito em você. Eu disse, eu não quero que você acredite em mim, eu não preciso de ninguém que acredite em mim. Eu quero que você acredite em você. Se você acreditar em você, está tudo certo. Você não precisa acreditar em mim, você não precisa acreditar em Deus, ou na deusa, na espiritualidade, você não precisa acreditar em nada. Só em você. Porque se você acredita em você, é como se você acreditasse em todo o resto. Se você está dentro da série Transformar e você se questiona, mesmo que você ache que não está entendendo nada, você está entendendo, você está se questionando. Você está buscando algo mais para além daquilo que está sendo proposto aqui. Então, quando você sentir que não está entendendo nada, continue. A intenção não é entregar nada mastigado. A intenção é fazer com que você realmente busque uma maior compreensão de acordo com aquilo que você sinta que pode conseguir, mas que você não pare, que você continue no seu trajeto de crescimento pessoal, tá? No seu trajeto de expansão de consciência, né? Semana 2, falamos dela, o Ser Supremo, vazio, silêncio mental. Chegamos então na semana 3. Semana 3, na verdade já cheguei a comentar agora há pouco, né, sobre a semana 3. A ideia de você continuar, é preciso ter coragem, e essa ideia da coragem a gente retoma nesse momento de agora. Percebam que os vídeos são interligados, então se você assistir um, mas não assiste o outro, você vai perder alguma coisa importante. Falamos na semana 3 da ideia da coragem, e hoje a gente retoma. Para que coragem? Para virar flor. Talvez você até já esteja no estágio de planta, mas o próximo é o virar flor. Para virar flor você precisa de coragem. Por que coragem? Porque você vai mostrar toda a sua vulnerabilidade. Vai mostrar toda a beleza, mas vai mostrar a vulnerabilidade também. Neste momento em que eu estou gravando este vídeo para vocês, eu estou mostrando as minhas vulnerabilidades. Ter feito o vídeo na semana passada mostrando o rosto foi um grande desafio para mim, que eu aceitei. Um desafio proposto pela espiritualidade. Porque para mim é muito mais fácil mostrar só as cartas. É muito mais fácil fazer o vídeo com a voz em off, né? Só a minha voz. Mostrar o rosto é muito difícil para mim. Eu não gosto de ficar me olhando aqui, eu não gosto de fazer uma coisa sem um roteiro, aquela coisinha. Eu tenho essa coisa virginiana comigo, sabe? Então eu não gosto de fazer aquela coisa assim que não seja perfeita. Eu tenho mania de perfeição. Sabe? E isso é uma boa parte das minhas aflições. Porque não tem nada perfeito. Mas eu quero que seja perfeito, mas não tem nada perfeito. Né? Eu não gosto de ficar me olhando aqui na tela, na câmera. Mas não tem que fazer? Então pronto, a gente está aqui, a gente está se desafiando. E o fato de eu estar num segundo vídeo, na outra semana, me mostrando aqui novamente, tentando de certa forma me abrir em flor, mostrar as minhas vulnerabilidades, é uma maneira de dizer para vocês que eu estou trilhando o mesmo trajeto. Eu faço os mesmos exercícios da série Transformar. Eu estou passando por esse processo de transformação junto com vocês. Né? Eu não estou aqui só para expor, eu não estou só expondo uma informação, uma ideia, uma verdade. Não.
Eu estou fazendo também. E de mim é cobrado até mais, porque eu sou o canal. É cobrado de mim entender o que eles estão falando para passar para vocês e é cobrado que depois eu assista como telespectador e faça os exercícios. Né? Então, eu estou aqui tentando, de alguma forma, me abrir em flow, mostrar minhas vulnerabilidades e propor para vocês a mesma coisa. Manter esse instinto, essa vontade de coragem para continuar o trajeto, cada vez mais expandindo a consciência, mudando os padrões a partir da construção de novos hábitos mentais, que vão mudar os emocionais, que vão mudar os hábitos, as atitudes também, né, no nosso cotidiano, a maneira como a gente lida com a gente, a maneira como a gente lida com o outro. E aí, teve algum exercício na semana 3? Vamos puxar pela memória. Teve a oração. Por que a gente propôs aquela oração? Alivia a minha alma. Primeiro de tudo, ela foi extraída de um livro, né, eu volto a repetir, o livro da Clarice Lispector, Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres. Ela tem um formatinho de oração, né, e ela é muito bonita nesse sentido. Por que houve aquela proposição? Não é só porque eu sou professor de português, não. Não é só também porque eu adoro a Clarice Lispector, não. É também porque eu quero que vocês saibam que quando a gente quer se conectar com o divino, qualquer instrumento pode ser uma forma de conexão. Então a literatura pode ser uma forma de conexão com a divindade. As artes, de uma maneira geral, podem ser uma forma de conexão com a espiritualidade. Por falar em artes, vai ter um momento artístico aqui também na série Transformável, então vocês aguardem. Para a gente se reconectar com a nossa verdade e se reconectar com a divindade. Tá? Então, quando a gente quer se conectar com o divino, a gente não precisa só de oração pronta ou só de coisas absurdas. Não precisa, não. Às vezes é uma coisa simples, a gente abre um livro ali que a gente tinha, a mensagem que o livro traz é a mensagem que o divino quer nos trazer. E também foi proposta aquela oração, alivia a minha alma, por conta da densidade. A partir da semana passada, na verdade, semana 3, até a semana 7. A partir da semana 8 a coisa vai ficar mais fácil, mas até a semana 7 vai ficar tudo muito denso, mentalmente. E a oração, né, alivia a minha alma, tem esse propósito realmente de trazer esse alívio, sabe, interior, de fazer você conseguir respirar tranquilo novamente. Tá? Então, fez naquela semana, beleza. Posso continuar fazendo? Pode. Os rituais, as orações, não acabam de um vídeo para o outro. Semana 1 a gente falou de silêncio mental. Isso se estende até a 21ª semana e depois. Falamos do vazio mental. Se estende da semana 2 até a semana 21 e depois. Falamos de hábitos de oração. Isso sai da semana 3, sendo que já existia de certa forma na semana 1 e na semana 2, se estende até a semana 21 e vai para depois delas também. Tá? Então, o ritual, sei lá, que foi feito na segunda semana, eu estou na 19ª. Posso fazer de novo? Pode. Está tudo interligado, está tudo conectado. Tá? Você só não pode chocar uma coisa com a outra. Então, sei lá, se tem um determinado ritual na semana tal que tem que fazer, e aí você quer repetir um outro ritual, deixa para repetir alguns dias depois de ter feito esse da semana vigente. Certo? Então pode repetir? Pode. Dentro das 21 semanas você pode tudo. Todos os conhecimentos estão interligados. São andaimes, são peças de andaimes que você vai juntando umas nas outras para formar a sua estrutura. E não se preocupe em entender. Vou falar de novo aqui, Clarice Lispector. Não se preocupe em entender. Entender é limitado. Vai ter momento, eu volto a repetir, que eu vou estar aqui falando, você vai dizer, esse doido está falando e não está entendendo nada. E está tudo certo como está. Acho que o mais importante é você... Não entendi ali, naquele momento. Tá certo, mas deixa eu ver o que é que eu consigo pegar. Deixa eu ver o que é que eu consigo extrair daqui. Sei lá, passou 3 meses. Deixa eu voltar naquele vídeo lá, que pode ser que agora eu entenda. E entende. Sempre que você retornar
aos vídeos anteriores, você vai descobrir coisas que você ainda não tinha identificado. Tá? Então, semana 3, também nós tivemos o vídeo das aflições, né? O vídeo especial com a leitura do tarô do Osho. Se você não viu, eu recomendo que veja, também vai ficar no linkzinho aqui de cima. Tá? Ele era para todo mundo, não precisava fazer parte da série Transformar, mas eu recomendei que fizessem parte da série para poder entender melhor qual era a proposta do vídeo, né? Em que o tarô diz o que é que lhe causa aflição. E aí a gente chegou hoje na semana 4, tivemos a primeira parte 1 que já entrou, em que nós falamos sobre, fizemos essa reflexão, né, sobre a semente, a planta e a flor, esses 3 estágios da nossa caminhada. Se você está assistindo o vídeo este vídeo aqui, que é a parte 2 da semana 4, e não assistiu a parte 1, não tem problema, continua até o final, depois você volta lá, mas assiste, tá? Não deixe de assistir não. E aí a gente fez esse traçado até agora, rememorando a nossa caminhada até a semana passada, na semana 3, porque hoje, repito, faremos uma autoavaliação. A partir de agora, vocês já não vão mais me ver, a minha voz vai ficar, não vai ter mais imagem, vai ser só a minha voz. Então, se vocês quiserem exercer aí, na verdade, melhor dizendo, trabalhar a imaginação, né? Fechando os olhos um pouco, se você puder, identificando as imagens na sua tela mental. A partir de agora vai entrar a parábola do semeador, que eu acredito que alguns de vocês até já conhecem, já ouviram falar. E na sequência, a gente vai ter um questionáriozinho rápido, que você vai ver aqui na tela, tá certo? Então preste atenção, agora vocês estão me vendo, daqui a pouco vocês não vão ver mais, vai ser só a minha voz contando a parábola do semeador. No final do vídeo, ainda só a minha voz, mas vai ter uma imagenzinha na tela com um questionário. Se não me falha a memória, são 4 tipos. Vamos colocar só dessa forma. Serão apontados 4 tipos. Você vai se identificar dentro da série Transformar com um desses 4 tipos. E aí você vai refletir se você deseja continuar sendo aquele tipo ou se você deseja fazer algum tipo de mudança. E como é que você vai fazer essa mudança? Tá? Quando chegar lá na hora, você vai entender melhor. Você vai ver na tela os 4 tipos. É um questionáriozinho com 4 tipos. Você vai eleger qual é o seu tipo dentro da série Transformar, tá certo? E depois você vai dizer para você mesmo, quero continuar dessa forma ou quero fazer alguma mudança. Não quero ser esse tipo, quero ser um outro tipo. Ou então eu quero continuar sendo esse tipo porque está legal. Certo? Fiquem agora com a parábola do semeador e não se esqueçam. Voltem para a telinha lá no final para poder ver o questionário e responder direitinho aí qual dos tipos você é dentro desta série Transformar a Vida, Transformando a Mente, aqui no Oráculo Terapia. Tá bom? Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear enquanto lançava a semente. Parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: Por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado.
Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu digo a verdade. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1.